Gálatas, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: A todos vós, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Francisco de Assis Camargo Filho. Desejo a todos um bom dia e que a unção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Começo aqui uma série de palavras, resultados de nossos estudos e de nossas orações ao Senhor, apresentando a vocês aquilo que Deus tem dado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem colocado, entendendo eu, sendo da direção de Deus. Abrindo a Bíblia, no Salmo 90, verso 10, nós vemos escrito: os dias da nossa vida chegam a 70 e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e nós vamos voando. A gente pode observar que a vida que nos é dada por Deus, ela é o resultado de uma soma de oportunidades. Nós recebemos oportunidades na nossa vida todos os dias. As oportunidades vêm, passam, e a gente aproveita ou não aproveita essas oportunidades. A gente pode observar que pela palavra de Deus existem, vamos dizer assim grosseiramente, inúmeras situações em que homens de Deus recebem oportunidades e muitos aproveitam e outros não aproveitam. A gente pode observar Gênesis capítulo 39, verso 3, a gente vê que José brilhou quando ele estava na casa de Potifar, porque afinal de contas, no capítulo 37, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas por que ele foi vendido pelos seus irmãos? Ele era impulsivo. No verso 5 do mesmo capítulo 37, a gente observa que José, um garoto novo, 17 anos de idade, ele tinha o dom de Deus, porque Deus dava a ele sonhos proféticos. Sonhos que mostravam a ele o que iria acontecer no futuro, que os seus irmãos iriam se curvar diante dele e que ele iria ter autoridade dada por Deus. Mas só que ele tinha o quê? Uma situação que a gente observa que é comum em muitas pessoas da nossa sociedade, muitas pessoas que nos rodeiam. Ele tinha impulsividade de adolescente. Ele era um adolescente impulsivo, ele era um adolescente mimado pelo seu pai, porque ele era fruto do amor do seu pai pela sua mãe, que era a mulher do amor da sua mocidade, que era Raquel. José, um garoto novo, foi tratado, vamos dizer grosseiramente, a pão de ló, e ele se tornou um garoto mimado, cheio de vontades, cheio de manias, porque ele dificilmente era repreendido pela sua impulsividade. Então o modo como ele falou aquilo com os irmãos dele provocou a raiva dos seus irmãos. E por causa disso, seus irmãos fizeram o quê? O venderam. Foi vendido para mercadores que o levaram para o Egito e o venderam para Potifar. Mas ele, vendo essa situação como escravo, foi vendido e apanhou o tempo todo da viagem até chegar no Egito e ser vendido. Ele viu que a hora da impulsividade dele tinha acabado. O momento da tranquilidade dele tinha acabado. A gente observa que a palavra de Deus ela é muito clara, que diz que você fustiga o seu filho com a vara e nem por isso ele vai morrer. A Bíblia é muito clara, que diz que você tem que discipular o seu filho, ensiná-lo no caminho que deve andar, porque quando for velho ele não vai se desviar desse caminho. Como é esse ensinamento? Não é você chegar numa sala de aula, vai num quadro e escreve a matéria, explica como acontece, retira suas dúvidas,
passa os deveres de casa. Se a pessoa não fizer o dever corretamente, leva nota baixa e o tempo passa e acabou. Não, não é assim. Ensinar o menino no caminho que se deve andar é ensiná-lo, fazer para que ele possa ver, fazer com ele, colocá-lo para fazer sozinho. Ele erra, faz a admoestação, adverte, ensina, faz de novo, acompanha. Se ele faz uma teimosia, você vai e corrige. Se essa correção for necessário ser mais agressiva, você vai dar uma chineladazinha nele, ou de qualquer forma, você o corrige, você o adverte, você faz com que ele sinta dor. Porque através da dor, ele vai entender que todas as vezes que ele fizer alguma coisa errada, ele vai sentir dor. Então ele vai deixar de ser imaturo naquela situação em que ele está sendo discipulado. José não apanhou do seu pai, mas ele apanhou, grosseiramente falando, da vida. Ele foi vendido como escravo, foi colocado na casa de Potifar, mas Potifar não levantou a mão para ele nada. Porque quando ele chegou na casa de Potifar, ele já tinha apanhado de tal forma que já estava na hora dele amadurecer. A Bíblia diz que ele brilhou na casa de Potifar, tanto que Potifar nem sabia o que tinha que fazer dentro de casa. Só sabia que prosperava. José chegou ao ponto de se tornar governador do Egito. Davi viu a oportunidade em 1 Reis, 2 Reis, ele viu a oportunidade de defender o povo de Israel, apesar de ser um garoto de 17 anos. Mas ele foi lá, pegou 5 pedrinhas, foi lá, preparou sua funda, cravou a pedra na cabeça, na testa de Golias. Golias morreu e ele se tornou genro do rei. Se tornou um general de guerra, que depois se tornou o homem segundo o coração de Deus. Mas ele falou com o seu filho Salomão, na hora de assumir o trono, quando ele estava por morrer, ele virou para Salomão e falou: seja homem. Salomão começou muito bem, obedeceu tudo que papai mandou. Mas depois, mesmo de ter recebido o dom da sabedoria de Deus, ele usou a sabedoria para o lado político. Fez aliança com vários reinos descritos na Bíblia, já tem 6 reinos descritos na Bíblia. Justamente começando pelo Egito, que foi o país que também escravizou o povo de Israel. Ele fez aliança e casou com suas princesas de todos esses reinos. Só que elas todas eram idólatras e o convenceram a morrer na idolatria. De que adiantou tanta sabedoria se ele não aproveitou a oportunidade para ser fiel até a morte? Para honrar o dom que Deus deu a ele, a oportunidade que Deus deu a ele, fazer Israel crescer de modo administrativo e financeiro foi muito bom, mas e a graça, e o conhecimento, e a fidelidade, a aliança firmada com Deus para Abraão? O que adiantou quebrar esse voto? O que adianta você quebrar o voto que você fez ao Senhor? Eu não estou falando para você que não é servo de Deus, não. Você que não é servo de Deus, você já está escutando todo santo dia que você tem que acordar para poder se entregar a Jesus Cristo. Eu estou falando para você que é evangélico, para você que é servo de Deus. Deus dá para você as oportunidades e fala diretamente a você. E você tem a oportunidade de ser fiel. Mas por que você negligencia? Por que você vacila? Por que você não cumpre? Ah, não tem problema. Eu já aceitei Jesus, eu já estou salvo. Eu posso pecar o quanto que eu quiser, porque eu só vou perder um pouquinho de galardão. Não, meu irmão, você está enganado. Você só vai receber a coroa da vida se você for fiel até a morte. Não é até aceitar Jesus, é até a morte. O tempo passa. Nós voamos. O que você vai fazer com o seu tempo? A palavra de Deus é muito clara. Louco, um dia pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que a misericórdia de Deus seja sobre a minha vida, e que eu possa ser motivo de bênção para você, e que você possa ser motivo de bênçãos para os seus irmãos, para os seus amigos, para que você não perca a condição de receber a graça de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.